pessoal, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais pessoas entrarem, esperar a Valdiane entrar também para a gente começar a nossa live. Boa noite. Bom, eu vou me apresentando aqui rapidinho, falar um pouquinho do projeto enquanto a Val não chega. A gente tá aí com esse circuito de lives, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas estamos conseguindo fazer as lives, fazer as análises pelo Instagram. Por conta da pandemia, os nossos encontros presenciais foram prejudicados, né? Mas a gente está conseguindo seguir aqui no Instagram. Eu sou a Patrícia, sou uma das organizadoras aqui do projeto, junto com o Giovanni e o Pedro. E hoje sou eu eu que vou estar com a Valdiane nessa live hoje, sobre o filme Juno. Quem pôde acompanhar a divulgação, né, viu que a gente pediu para o filme ser assistido previamente ao encontro. Nos encontros presenciais, a gente faz a exibição do filme para depois fazer a discussão com o público. Mas agora, nessa versão digital, né, a gente conta com a agilidade aí de cada um conseguir assistir o filme. A gente tem aí um tempo de 1 hora. Eu já vou chamar a Val, ela já está aqui com a gente. Só informar que enquanto ela estiver falando, eu vou desativar os comentários para que a imagem fique mais nítida, né? Vocês consigam vê-la. E aí, quando ela abrir para discussão, para os comentários, aí eu volto a abrir a opção dos comentários, tá bom? Conectar aqui com ela. Val, tudo bem eu te chamar de Val, né? Por favor, é um prazer, na verdade, é um elogio que Ai, me opa, faz. tô sem meu fone aqui, peraí. Tô falando aqui, tô esquecendo meu fone. Eu acho que eu também preciso, né? Pronto. Já vou. Comecei a falar. Tava dando para me ouvir bem? Sim. Olha, eu sim. Tá, é que o microfone ficou lá longe. Tá. Vou colocar o meu Val, aqui, Tati. tá. Aí. Val, fique à vontade, a palavra é sua. Como eu estava comentando aqui com o pessoal, né? A gente pediu para o filme ser assistido previamente, porque a gente fazia o encontro com a sessão cinema, mas agora a gente não tem mais essa possibilidade, né? Então, provavelmente, o pessoal já assistiu, então passo a palavra, se você já quiser falar sobre o filme, se você quiser contar um pouquinho também da sua trajetória, enfim, a palavra é sua. Ok, vamos lá então. Bom, primeiro agradecer, Tati, esse gentil convite de encontro também, né? Giovanni e Pedro, acho que compõem o projeto, né? Então agradecê-los também. Bom, eu, assim, muito sumariamente, na verdade, de formação, eu venho da administração, e aí vou fazer especialização em administração de empresas pela GV, e eu acho que por um incontornável desejo mesmo, eu acabo na psicologia, e aí começo a flitar com a literatura e muito com a psicanálise, e passo desde então a me debruçar um pouco mais sobre esses estudos. Atualmente eu componho um grupo de pesquisa e discussão, né, de trabalho psicanalítico na Universidade de Paris 7 e uma escola de psicanálise da Bretanha. Eu acho que é basicamente isso.
atuo nesse momento, assim, mais precisamente com a clínica mesmo. É isso, posso jogar aqui, começar o Fique jogo, à a gente espera. vontade. Então Fica, tá. fica à Vamos vontade. A lá. gente tá com os comentários desativados, né? Como a gente combinou. Então, assim, não dá para ver quem entra, o que o pessoal vai falar, vai comentando, mas aí depois a gente abre e vai conversando com o público, tá bom? Tá. Mas fica à vontade. Paty, eu acho que eu vou pedir já, inclusive, para você projetar para mim a imagem, por Tá. gentileza. Eu acabei projetando a tela no computador, porque eu estou fazendo a live pelo celular. Eu Tá, troquei os aparelhos aqui depois que a gente conversou. Então, eu vou virar aqui e vou dar uma projetada neles pelo celular mesmo. tá, perfeito. Bom, eu acho que eu vou aproveitar um pouco esse modo aqui nosso de diálogo, né? Essa tela, esse enquadramento, para falar um pouco primeiro da estética. Quando eu pensei nesse filme, pensei em Juno, mais precisamente, eu lembrei de uma passagem de Picasso, né? Picasso, enfim, eu acho que a maioria conhece enquanto pintor, mas ele foi um poeta, dramaturgo, escritor, esculturista, enfim. E em um momento ele diz que a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Então, assim, através da arte a gente chegaria a alguma verdade. E aí eu tomo essa frase para gente, como interrogação, acho que para gente seguir aqui nessa reflexão de Juno, que seria de que verdade se trata, né? De que verdade se trata? E aí, aqui a imagem que vocês estão vendo enfim, uma imagem de um pintor austríaco, que é o Klimt, e, enfim, o Klimt, assim, ele representa o movimento estético do simbolismo, e essa primeira imagem, que é a mulher e um bebê, essa imagem, ela foi pintada em 1905, que foi o mesmo momento onde Freud, né, Sigmund Freud, inventor da psicanálise, ele publicava um importantíssimo texto que é Os Três Ensaios da Sexualidade. E aí a gente tem essa outra imagem que eu acho, Paty, eu não sei se você consegue mexer um pouquinho para a gente só conseguir. Perfeito. Enfim, mas também é super acessível, quem quiser, enfim, visualizar depois. E essa terceira imagem, que é a A imagem... gente pode compartilhar depois também Isso. E já tá pela ótimo. sublimação. Já tá ótimo também, porque era mais para a gente retratar aí qual o panorama, né? De que panorama se trata. Essa imagem, essa segunda é a tela finalizada e que o Klimt vai nomear as três idades. E aí a gente pode pensar claramente essas três idades enquanto assim, acompanhando o próprio título, infância, juventude e adolescência, infância, juventude e velhice, e, enfim, acho que representando também um pouco aí o ciclo, né, o ciclo da vida, a questão com a vida e morte, mas eu vou me deter nessa imagem da mulher com o bebê. E é nessa imagem, porque eu acho que de alguma forma ela, pelo menos a mim, ela transmite algo de um acolhimento, de um desconhecido, né? Porque o que se acolhe, e de um improvável. Então acho que a gente pode pegar tanto essa referência da verdade, que ela é pintada, né, traduzida através da imagem, da estética por Picasso, e a gente pegar também essa imagem de Klimt para a gente pensar na questão do acolhimento. Paty, você pode, se você quiser tirar, eu acho que...
tranquilo. Perfeito. E aí, a gente passa então para Juno, né? Juno, que, enfim, é o nome que o cinema empresta da mitologia romana. Então, Juno, irmã e esposa de Júpiter, é considerada deusa do matrimônio, protetora das mulheres. De alguma maneira, ela tinha uma representabilidade de uma força feminina, uma deusa com essa representação. E eu acho interessante assim, a escolha desse nome para o filme, porque de alguma maneira eu acho que Juno ele trata também da sexualidade, da conjugabilidade, mas eu acho que, sobretudo, da fertilidade, da infertilidade, porque se a gente pensa, a gente está dizendo ali que existe uma adolescente num momento, num período fértil, né, puberdade, então isso sim é algo do corpo que é incontornável, naquele momento onde a mulher poderia, por exemplo, reproduzir, e uma outra mulher, Vanessa, uma mulher adulta, lidando com as questões da infertilidade. Uhum. Bom, então estou considerando aqui que vocês puderam, quem está aí acompanhando a gente, assistir o filme, mas assim, sumariamente, Juno se trata de uma adolescente de 16 anos, que eu diria, talvez por um lapso, eu acho que também um pouco de ingenuidade, enfim, ela engravida de Blicker, que é um amigo de escola. Juno mora com o pai, madrasta, a irmã mais nova, e a mãe biológica vive com uma outra família, tem outros 3 filhos. Bom, eu vou tentar pegar assim, alguns recortes de algumas coisas que me causaram e para a gente também tentar abrir, ver se tem questões que eu acho que facilitam um pouco. Mas Juno, então, assim, a história começa num dia de outono. Então, Juno parada em frente a uma poltrona, né? Que é demasiadamente, ao menos para mim, assim, interessante, porque geralmente é onde as coisas se assentam e é ali que começa a história dessa garota, inclusive a história sexual dessa garota. E então, na farmácia, na terceira tentativa e o terceiro teste de gravidez, que ela, eu diria que ela se encontra com a verdade do teste positivo da gravidez. Ela já havia feito testes anteriores, que haviam também dado positivo, mas eu acho que é nesse terceiro teste que eu diria... penso, assim, talvez como um instante de ver aquilo que, né, porque o instante de ver é o quê? O momento onde você consegue reconhecer algo que já estava ali, algo que que precisa ser reconhecido, mas que de alguma forma isso está encoberto por algum motivo. Enfim, então ela sai da farmácia e vai para sua casa, mais particularmente para o seu quarto, né? Quase um reduto ali. Eu gosto bastante dessa ideia, assim, dessa imagem que o quarto apresenta, né? Toda a simbologia, eu acho que isso mostra muito bem essa transição da infância para a adolescência e, enfim, o acendedor da luz que se acende justamente onde tem um órgão genital e ao mesmo tempo as bonecas e os pôsteres que remete também a alguma masculinidade, o telefone de hambúrguer. Então eu acho que a própria imagem do quarto, né, já transita com essa passagem que, enfim, é moratória dessa passagem, né? Então olha que gozado, ao mesmo tempo que a gente está ali com o telefone de hambúrguer, a gente também está lidando com todos os aspectos funcionais que estão dados. Enfim, é ali
tá, super importante, né? O cactograma, que, enfim, são os cactos. A mãe biológica, ela não a vê desde os 5 anos de idade. Então, digamos que tem aí, foi o período onde a mãe se divorcia do pai, aí eu me pergunto, será que sou do pai? E ela manda para essa filha, no Dia dos Namorados, anual, um cacto. E é esse cacto que Juno diz que dói mais do que... Esse cacto dói mais do que seu abandono, né? Então, quase uma relação desértica, digamos assim, e que ao mesmo tempo está ali numa insistência de apontar uma ausência. Eu acho que é nesse momento também que existe a primeira enunciação, que é o momento onde ela vai telefonar para a amiga, Léa, para falar sobre a gravidez. Na verdade, eu diria assim, talvez falar mesmo, porque eu acho que a todo momento ela já de alguma forma, ela já decidiu o que fazer, então ela só vai anunciando as decisões que se toma. E no momento que ela contata a Léa e diz sobre a gravidez, pessoalmente eu acho engraçado assim, a reação de Léa, que é: de onde você tirou tanto xixi para fazer 3 testes? E aí, isso me interessa porque, assim, eu acho que estar tão destituído de um saber, assim, enfim, que o que me ocorre né, de onde você tirou tanto xixi, depois a gente vê o que acontece, você pode, talvez, me falar desse drama. Eu acho muito interessante, assim, essa reação de Léa. E aí é nesse momento que Juno decide pelo aborto. Assim, no primeiro momento ela decide pelo aborto e escolhe o Mulheres Agora, né? Que é para já, imediato, né? Rápido, como ela diz. E eu tô fazendo saltos aqui porque, enfim, né, não tenho o menor interesse de narrar também todos os detalhes do filme. Mas nesse caminho para a clínica, ela encontra uma colega protestando justamente contra o aborto. E aí se depara com essa colega, e a colega diz: você já pensou, seu bebê tem coração, né? Já tem coração que bate, ele tem unhas. Ele sente dor, e aí Juno entra nessa clínica, enfim, pega um material para fazer, enfim, os possíveis preenchimentos. E eu acho que é nessa clínica de espera que aí eu pensaria talvez como um momento de elaboração, em que algo se elabora, algo se compreende. Porque é ali que, assim, se cria quase que uma obsessão e ela começa a ver unhas, e as unhas que batem, que se atritam, que coçam, e, enfim, aí ela sai e desiste de realizar o aborto. E encontra amiga e decide procurar pais adotivos para esse bebê. E então elas sentam numa... Eu gosto dessa cena, acho muito... Enfim, as duas sentam ali e, né, um óculos gigantesco, algo um pouco adultocêntrico e um pote de milkshake, e vão pensar ali sobre os possíveis pais, né, adotivos. E aí no primeiro casal, enfim, um casal que se denomina íntegro e casais amáveis, etc. Ela diz que ela não queria dar um bebê para um casal que se dissesse sadio. E, enfim, o segundo, casal bem-sucedido e etc. Já possuem 3 filhos, ela acha que é muita ganância, já tem 3 filhos. E aí é no terceiro casal que ela encontra o casal perfeito. Então não é qualquer casal, é o casal perfeito para ela. E o casal perfeito que pode, enfim, que é lindo até em preto e branco, né? É justamente isso, ela vê a foto, ela fala: nossa,
Eles são lindos até em preto e branco. Então, aí tá feita a escolha pela adoção e supostamente a escolha do casal, dos possíveis pais adotivos. Aí eu acho que dessa passagem eu já penso no meu momento de... Eu não sei se seria contar para os pais ou contar com os pais. Mas é o momento que ela vai fazer esse anúncio para os pais. Enfim, eu vou fazer uma anedota aqui, contar uma pequena historinha super rápida, que é também de uma adolescente de 16 anos, que se chama Abby. Enfim, é uma história de 2010, mas enfim, é por isso que eu posso contá-la aqui. Então, a Abby, enfim, ela morava com os pais num barco e aos 16 anos ela atravessa o Atlântico sozinha num veleiro, que era a sua grande paixão. E nessa viagem, ela foi acometida por uma tempestade fortíssima e ela ficou 2 dias à deriva ali no mar esperando um resgate. Foi depois de 2 dias que um barco de resgate chegou. Enfim, aí nesse período os pais sofreram, né, todos os tipos de retaliações e de críticas e aquilo que mais circulava de ideia era como esses pais podem deixar uma adolescente de 16 anos realizar algo que um adulto realiza. Mais ou menos isso. Ela tem um blog, na verdade, super interessante. Se alguém tiver interesse de descobrir um pouco mais sobre a verdade dessas histórias, acessem o blog dela. Eu fiz vou ler aqui um pequeno fragmento do dia em que ela estava no barco, que foi onde o barco o qual ela foi resgatada, e ela já escreve no seu blog. Há uma quantidade de coisas que as pessoas podem estar a fim de culpar pela minha situação, minha idade, a época do ano e muito mais. A verdade é que passei por uma tempestade e você não navega pelo Oceano Índico sem entrar em, no mínimo, uma tempestade. No que concerne à minha idade, quando a mocidade do velejador cria ondas gigantescas? Quando? Enfim, aí eu lendo aqui, eu penso se a experiência, né, se uma experiência, ela estaria ligada apenas a um efeito de uma idade cronológica, por exemplo. Mas enfim, deixo essa frase aqui para vocês, essa menção, e aí a gente volta para o anúncio de Juno, que vai... Quantos anos ela tinha? 16. Desculpa. 16. 16. Aí, inclusive, nesse blog, ela relata o diário dessa viagem. Então, assim, ela tem um diário específico dessa viagem. Então, vamos lá. A Jono agora, que vai... Enfim, ela faz o anúncio, né, pro pai. O pai e a madrasta na sala, a amiga acompanhando. Eu não sei, mas pessoalmente, eu acho que naquele momento o pai faz, assim, aquilo que é possível, sem excessivos dramas, o que me interessa também, porque eu acho que por isso que eu peguei esse outro fragmento aqui, eu acho que se trata um pouco disso, né? O quanto de drama é necessário, mas enfim, naquele momento eu acho que o pai faz o que é possível ser feito. Uhum. E a madrasta eu já acho uma figura interessantíssima, porque e eu acho que a todo tempo o filme vem trazendo um pouco essa ideia, uma ideia e a própria ideia já contém um negativo, e você pode ir observando isso assim com muita facilidade. E, por exemplo, essa madrasta, no geral, a gente localiza uma mãe biológica, né, na mãe biológica, ou no pai biológico, enfim, onde tem o DNA, não importa, o agente de uma função. Então, seria aquela pessoa o agente de uma função. E, na minha opinião, acho que Brenda, ela exerce, por exemplo, no momento do anúncio, ela faz...
Eu acho que ela colhe isso de uma forma muito bonita, enfim, mas ela também costura, ela corta e ela acompanha. Eu acho que ela investe nessa filha e veja só, ela não é mãe biológica. E aí eu acho que aí dá pra gente pensar, né, o que ela exerce. Ela exerce uma função. E a gente, enfim, tem tudo a ver com o filme, né? Então, depois desse anúncio para os pais, Juno vai com o pai visitar os pais adotivos, possíveis pais adotivos, que é Vanessa e Mark. Eu acho que ali o primeiro encontro com o Mark já tem uma identificação de Juno, enfim, talvez porque tenha algo ali de uma adolescência que seja muito próxima e de gostos musicais, enfim. E Vanessa, eu acho que desde de sempre, ela me parece entregue à ideia da maternidade, né? Em algum momento ela diz: eu nasci para ser mãe, eu nasci para isso. Embora talvez ela não saiba, eu acho que para dizer muito bem o que isso significa, eu acho que isso é importante. Sim, é importante que essa fantasia circule, que isso exista. E, enfim, aí eu lembro de duas cenas, que é a cena do quarto, onde ela está ali pensando em organizar o quarto para a possível chegada de um bebê. E aí, no primeiro momento, ela olha, enfim, uma parede e está escolhendo duas cores que são praticamente idênticas. E ela tá, mas qual cor seria melhor, né, para acolher e para a chegada desse bebê? E ela vira, né? Eles viram, tá, ela tá ali com a camisa toda cheia de tintas e ao lado de Mark. E eles viram, e é numa outra parede também branca que ela diz: você consegue ver aqui o retrato da nossa família? Enfim, então, no primeiro momento, ele se silencia, mas também acha que é tudo muito precipitado, né? Essa escolha, essa preparação para o quarto e etc. E tá. Eu acho que desde aí, assim, eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa, enfim, eu acho que essa coloração, digamos assim, ela é fundamental. Ela é fundamental porque você pode imaginar aquilo que ainda não existe, aquilo que não é, de alguma maneira, algo da realidade, mas eu acho que é fundamental em psicanálise, a gente chamaria isso de uma ilusão antecipatória do sujeito, que é você poder antecipar o sujeito antes mesmo da sua existência. E eu separei aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena para a gente poder, que eu acho que, enfim, são elementos fulcrais aí do filme. Se a gente pensa essa ideia, por exemplo, isso que a gente percebe em Vanessa, e aí a gente volta um pouco para aquela cena, enfim, né, a cena tradicional do ultrassom e a imagem, né, um feto, um bebê, o que é, e etc. Eu acho que cabe a gente, é importante talvez a gente fazer essa separação, que seria a separação de organismo e sujeito. Então, se a gente pensar ali naquele ultrassom, o que a gente está falando? Nós estamos falando de uma massa viva que cresce no corpo de pessoas do sexo feminino, ou seja, pessoas que possuem útero. E aí, nesse intercâmbio, existe o bebê mítico, aquele bebê da fantasia. Qual é esse bebê da fantasia? É aquele que você pensa na cor da parede que acolhe, será que ele vai ser, enfim, engenheiro, e não importa. Esse é o bebê da fantasia, esse é o bebê mítico, o bebê imaginário. E esse bebê, digamos assim, que ele é sempre construído por alguém, ele é fundamental para que surja um outro bebê, que é o bebê sujeito.
Ou seja, que é aquele bebê que nasce. Então, nasceu um bebê. E agora? Agora a gente precisa que essa transição de alguma maneira tenha ocorrido. Que esse bebê tenha de alguma forma sido investido por alguém para que ele possa encontrar um lugar de significado, de significação e de linguagem no mundo real. E aí eu acho que Juno e Vanessa traz pra gente, eu acho que isso ao menos para mim, assim, um elemento fundamental do filme, que é lidar com esse paradoxo. Então, apenas a mãe biológica, por exemplo, poderia exercer esse processo que a gente... Não, em absoluto. Qualquer pessoa, então, poderia exercer? Eu arriscaria dizer de saída que não também. Por quê? Porque eu acho que aí a gente poderia incorrer no erro de talvez banalizar um pouco esse investimento. Então, alguém precisa fazer esse gesto, esse investimento. Alguém precisa entrar com esse investimento. Mas não é qualquer um, claramente não é qualquer um. É só a gente olhar Juno mesmo, para aquela garota, naquele momento isso não foi possível. Ok. E aí o que estaria então, né, implicado nessa relação? Eu diria que seria assim, inevitável a entrada do amor. Então, é inevitável que, para que essa relação se construa, que ela seja uma relação atravessada pelo amor. Só que a gente teria um outro problema, que é o fato do amor ser contingencial. Ele pode acontecer como ele não pode acontecer. Não necessariamente você vai amar imediatamente um bebê que você gestou, por exemplo. Ok, então... Tô tentando avançar aqui, eu não tô acompanhando o horário, Paty. Qualquer coisa você me dá um sinal, por gentileza? Eu te falo. Tá. Fique tranquilo. E aí eu acho que assim, né, Juno mostra isso pra gente de uma forma muito bonita, que é o fato da biologia não garantir um vínculo, né? A biologia não garante. Ainda assim, eu considero e acho, enfim, né, é fundamental a gente pensar na vida intrauterina. Então claramente existe. O bebê, quando ele nasce, ele vai, por exemplo, ele vai na busca do gosto, e esse gosto vem de onde, né? Então, do líquido amniótico, ele vai na busca do leite, ele vai na busca do cheiro, ele vai na busca de sensações. Então, assim, sim, uma vida intrauterina acontece, né? A gente tem estudos brilhantes em relação a isso. Então, digamos assim, uma gestação, ela potencializa a possibilidade desse laço se efetivar, mas não é garantidora. Essa é a questão, não é garantia. E eu acho que bom, né? Porque se a gente pensar que só um sujeito que gesta seria o sujeito que pode garantir esses cuidados e esse amor e todo esse processo de investimento, eu acho que seria uma saturação tanto do sujeito que gesta quanto da criança, né? E aí a gente pensar, enfim, se a gente pensar em todos os processos de adoção, de homens que gestam, né, porque são transexuais, e a gente vai ampliando isso, a gente vê que não se trata de um instinto naturalmente dado à figura, ao gênero feminino. Eu anotei aqui, inclusive, uma frase da Vanessa, é o momento que ela está falando com Juno,
Ela diz o seguinte, a mulher e ela estava lendo um livro sobre maternidade, etc. Ela diz, a mulher se torna mãe quando fica grávida. E o pai, ele só se torna pai quando ele vê o bebê. E aí, enfim, né, se a gente pensar a década de 80 e que, né, o grande boom que começa com Elizabeth Badinter e o título do livro de Elizabeth é justamente o mito do amor materno. E aí no subtítulo ela diz do amor conquistado. Então se trata do quê? Se trata justamente da gente, de conseguirmos pensar nesse amor enquanto construção, e eu acho que aí é dado de uma forma muito injusta, né? Colocado injustamente na figura feminina, na mulher, esse lugar, enfim, aí todo o laço social, todos aqueles que podem também exercer essa função, não entram no jogo, né? E, enfim, eu acho que, e é isso, assim, para mim, eu acho que Juno, sobretudo, retrata a questão de que a experiência em si, da gestação, ela não é uma experiência que garante o investimento libidinal. Não é, essa garantia, ela não existe, assim, é mentira. Por quê? Porque a gente tem isso, a gente tem a arte, mas a gente também tem todas as outras experiências, enfim, clínicas e experiências sociais que mostram que não é isso. Em contraparte. Então, se não garante esse laço, quiçá seria garantidor de uma parentalidade. Mas a própria parentalidade não é garantia, não existe. Eu acho que essa relação de parentalidade é uma relação opaca, digamos assim. E o que vai se dar dessa relação, acho que é na experiência singular de cada sujeito, com como pode se relacionar com aquela experiência. Ponto. É isso. Enfim, eu acho que a gente percebe também, né, a chegada de um bebê, e aí esse bebê, né, eu diria, na própria família ali, Mark e Vanessa, que seriam os possíveis pais adotivos, colocam questões, né, para o próprio casal. Então, eles se separam e Mark percebe que talvez não seja o desejo exercer a parentalidade naquele momento. Só que Juno também tem que se haver com as suas próprias questões, né? Porque, enfim, se aquela família perfeita, o casal perfeito que ela escolhe para doar esse bebê se destitui, então ela vai ter que se haver com as próprias angústias, né? As projeções feitas em relação às suas próprias fantasias. E esse momento onde Vanessa e Mark anuncia essa separação, Juno volta para casa, eu acho muito bonito assim, o acolhimento ali que o pai faz, e ela vai perguntar sobre se relacionar, sobre se é possível estar com alguém, estar junto para sempre. E ali, claramente, isso também está atravessado, né, da relação com Blicker, enfim. E eu acho muito bonito, assim, de fato, esse momento entre eles. E eu acho que o quanto aquele pai também pode, né, de alguma maneira, responder aquelas demandas, né, dentro do que é possível para aquele pai também. E eu vou agora para a sala de pós-parto já. Que, Tá, vou te falar um pouquinho do tempo, tá? A gente ainda tem 20 minutinhos. Tá. Assim, 20 para terminar. Então, aí, se você conseguir deixar uns 15 para a gente conversar, acho que é legal. Perfeito. Então já literalmente vamos para a sala de parto. A sala de parto, eu acho um momento muito bonito. Na verdade, assim,
para mim, eu acho que Juno tem tanto que você acaba não sendo nem generosa com essa obra cinematográfica. Eu acho que é tanto que quando você vai, você, enfim, sempre tem algo que te incomoda ou que te fisga e que te toca. Enfim, eu acho um filme muito rico nesse sentido. E uma das cenas onde eu acho que diz disso é justamente, por exemplo, na sala de parto, onde a gente vê uma tristeza profunda daquela garota, né, após ter parido. E eu acho que isso mostra, no mínimo, assim, duas coisas importantes. Uma é que uma gestação, uma maternidade, por exemplo, não garante de saída nada. Sempre há uma solitude, né? Eu acho que mesmo que se esteja acompanhada, porque, enfim, o que se perde quando chega um bebê, e aí eu acho que é preciso se haver com isso. Então, acho que diz também de algo que é intrínseco, assim, irredutível à solidão. E, ao mesmo tempo, eu acho que desmonta também a ideia que a gente tem de que, por exemplo, uma mulher, eu também estou usando aqui mulher com todas as aspas, porque a gente já está, acho que, né, tá pensando muito mais em função do que em gênero, mas, enfim, embora isso fique muito mais pro lado feminino, de assim, aquela mulher que gesta. Por exemplo, uma mulher que doa o seu bebê, ou que, enfim, deixa o bebê na lata do lixo, ou que deixa com os avós criam, enfim. A gente tem acho uma forma de lidar com isso, de tratar isso como se ali não existisse dor, não existisse perda. Enfim, você está fazendo, por exemplo, você está doando o seu bebê e não, mas existe algo de um luto que vai ser necessário ser feito, tanto para aquela mulher ou para o sujeito que acolhe um bebê, quanto para o sujeito que doa um bebê, ou não importa, dá algum destino para esse bebê. Eu acho que essa cena mostra isso, né? Ela diz, esse bebê não parece nosso, mas isso não pressupõe que não haja um sofrimento. Uhum. E ali o outro momento, né, Vanessa com o bebê no colo e a Brenda se aproxima da porta, ela pergunta como eu estou. E a Brenda diz como uma nova mãe, muito assustada. E eu acho muito generoso, né? Eu acho muito generoso porque eu acho que se trata disso mesmo, eu acho que se trata de algo que só pode ser inventado por cada sujeito, sabe? E, enfim, todas essas camadas de saber e caldo de cultura que a gente vai colocando, eu acho que vai tirando também um pouco o lugar disso, de algo que é novo e que vai ser novo para cada sujeito que deseja exercer essa função parental, digamos assim. Enfim, então, fechando, eu acho que aqui, aí, né, fechando, mas voltando para o começo da nossa conversa, a tela do Klimt, que eu acho que trata um pouco do acolhimento, e aí, né, o que é a verdade, enfim, né, o que a gente acolhe, eu acho que levando às últimas consequências, o bebê, seja qual for, é sempre a gente também. Então, assim, esse acolhimento e essa verdade sempre se trata um pouco da gente. Eu acho que o filme nos oferta com isso, realmente. Acho que é um filme generoso. Quem não viu, acho que vale muito a pena. É isso. Acho que é isso que eu tinha para compartilhar hoje. Legal, Val. Já vou abrir aqui para os comentários. Enquanto você falava, eu fiquei aqui pesquisando um filme, mas eu não consigo me lembrar o nome. É um filme que eu assisti na Netflix que conta a história do casal. Uhum. Como o da Vanessa, né? Como era o nome do esposo dela mesmo? Me esqueci. Mark. Do Mark. Eu vou tentar achar aqui enquanto a gente está conversando. Mas é um filme muito legal também, que é
desse outro lado, então, né, de um casal que também não consegue engravidar, que já tentou vários tratamentos e tudo mais, e aí vão para essa busca aí de adotar uma criança e conhecer a mãe já na gestação, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos isso deve ser muito comum, né? Eu não sei aqui no Brasil, eu pelo menos não tenho conhecimento, não sei nem se é autorizado isso aqui, né? Mas acho que lá deve ser algo comum. E é muito interessante porque vai mostrando, né, esse desejo da mulher, né, assim, obsessivo até pela criança, mas não tem a relação de casal. Ela quer ser mãe, né? Mas, bom, da onde é que um filho vem? Né? Ele vem da relação do casal. Mas a relação do casal não acontece mais. É uma relação que vai esfriando, né? Então, se olha para esse filho, para esse possível filho, para esse desejo do filho, mas o casal se distancia. Enfim, é uma indicação também que eu dou aqui para ver esse outro lado, né, que aí é o casal que busca essa adoção. Enquanto a gente for conversando aqui, eu vou tentar procurar, não sei se eu vou encontrar, se alguém que está assistindo também se lembrar. Tati, esse eu não conheço, mas tem um filme que inclusive um dos diretores é o mesmo diretor de Juno, que é Tully. Enfim, embora se trate de uma outra temática, que é a questão da depressão pós-parto, mas um filme também fenomenal, assim. Eu acho muito válido. Legal. Bom, gente, quem está aí assistindo, a gente está abrindo, então, para os comentários, para as perguntas, para as impressões também. Eu tenho várias coisas aqui, mas eu vou deixar, eu vou esperar o pessoal também falar, e aí se der tempo eu conto, assim, você foi falando, também fui fazendo várias anotações aqui, tá tudo uma bagunça, vou ver se eu consigo também decifrar aqui o que eu fui escrevendo, né? Vou dar uma procuradinha aqui, vamos ver se eu encontro esse filme. Ele não é um filme muito antigo, não. Tem uma fã número 1 aí, Val, chamada Kátia, dizendo que adorou muito. Muito bom, muito, adorei. O Bruno tá dando um lá. A Amy Studio Hair desejando boa noite também. Lenita dando um oizinho pra gente. Lenita, minha sogra, olha só, delícia, até a família acompanhando. Que legal. Olha, a Amy Studio Hair dizendo que aguçou a vontade de assistir o filme. Assista mesmo, que é muito, muito bonito. Faz tempo que não a vejo. Ah, sua tia, que legal. Seja bem-vinda, Marisa, ao nosso encontro. Val, eu vou pincelar aqui algumas coisinhas que fui pensando. Quando eu demorei muito para assistir esse filme. Não faz muito tempo, inclusive, que eu assisti. E aí eu revi, né, agora para o encontro. E eu me lembro que quando ele saiu, ele foi um filme, assim, também muito falado, né? Porque ele tratava dessa questão da gravidez na adolescência. Me lembro de muitas pessoas trabalhando esse filme com os adolescentes, né? É muito interessante. E é legal porque ele é um filme descontraído, né? Ele tem uma temática muito séria, assim, muito importante, e ele é um filme descontraído, né, que é legal você passar para o adolescente também, você conversar com ele a partir dessa coisa mais, né, cômica, né. Enfim, e aí quando eu reassisti esse filme,
uma coisa que ficou muito forte para mim foi a questão do desejo, né? E do desejo enquanto motivador de existência, né? Da nossa existência, da própria existência, da existência de um bebê, né? Da existência de uma criança. Então, é pela falta que eu tenho que desejar algo e então viver, né? E ir em busca de alguma coisa para dar um sentido para minha existência. E fui costurando um pouco também essa questão do desejo, né? Porque, bom, num primeiro momento ela descobre ali que engravidou, né? Então aí você traz também a questão da verdade, que aí ela se depara, então, mesmo querendo negar ali por um tempo, mas ela vê que não tem como fugir dessa verdade de que ela está grávida, e num primeiro momento decide abortar, porque foi uma primeira trans, ela nem tinha um relacionamento com o Blacker, né, o Blacker, então, bom, faz sentido, né, vou abortar essa criança, porque não tem um desejo por ela, né? Mas aí ela escuta essa amiga que diz da unha, né? Você vai dando pelo menos um certo contorno nesse imaginário de você desenhar uma criança, de pensar numa criança, e bom, tá, eu não vou criá-la, mas ainda assim não quero abortá-la. E aí ela encontra um casal que até então, pelo jornal, conta desse desejo, né? Mas é um desejo de quem? Fica muito nítido que é um desejo da Vanessa, né? Não é um desejo do Mark, tanto que ele percebe isso no decorrer. É interessante porque a gestação da Juno, né? Ela vai tendo esse tempo também do se dar conta, né, dessa elaboração do Mark também, de que, bom, será que tudo isso é um desejo meu? Né, eu tô aqui, minhas coisas estão escondidas no sótão, né, as minhas coisas, a minha vida está encaixotada. É meu desejo, né, ter esse filho? E aí ele se questiona e decide romper. E aí você traz, então, eu vou costurar, tá? Porque tá tudo aqui em retalhos. E aí você traz o nome Juno, da mitologia romana, da força feminina e da fertilidade, também infertilidade. E aí esse casal pode ser tido como um casal, né, infértil, né, que não vai poder gerar um filho, né? Mas eu penso que o orgânico, o corpo, a possibilidade, a fertilidade, né? Ela está intrinsecamente ligada ao desejo, né? Então, assim, o quanto o desejo interfere nesse orgânico. A mãe que eu já nomeio, né? A Vanessa, enquanto mãe, já estava, né, ela estava ali toda cheia do seu desejo, mas o Mark não. Então, você começa a pensar da não existência dessa criança também pela falta de desejo desse possível pai, né, desse cara aí que estava no anúncio da revista, mas descobre que não deseja essa criança, pelo menos não agora, não nesse contexto, não dessa forma, né, que é também uma frase que a madrasta da Juno madrasta, mãe, né, acho que não dá nem para dizer assim, porque ela é muito mãe da Juno, e vai dizer para ela, olha, você vai voltar aqui, não, o pai diz para ela, né, o pai, você vai voltar aqui, mas da forma que você desejar, né, que você quiser, que você sonhar, não me lembro a palavra que ele usou, né, então assim, o desejo que vai costurando e vai mostrando, né, o quanto ele vai interferindo em todas essas histórias, e no próprio desejo da Juno de querer que essa criança seja acolhida. Né? É inevitável para mim não pensar na história dela com a própria mãe. Né? Então, assim, a minha mãe vai embora, ela me abandona com meu pai aos 5 anos, né? E a gente sabe que
o que a criança quer é ser desejada, né? O bebê, ele está em busca disso, né? Desde o início. Para ele ter contorno, para ele existir, para ele ter uma existência, né? Ele precisa ser desejado, não só ser parido, né? Para ele se tornar sujeito, ele precisa ser desejado, entrar na linguagem, enfim. E aí, bom, é como se fosse uma reparação, né? Olha, eu não desejo esse filho, mas eu quero possibilitar que ele seja amado, né? Que ele seja inserido numa família, que alguém o deseje, que alguém crie, né? Dê essa existência para ele. E a mãe, por que eu penso nessa coisa também, né? Do quanto o bebê quer ser desejado, né? Quer ser visto, quer ser olhado. Ela teve esse contato com a mãe até os 5 anos, ela conheceu essa mãe, ela se relacionou com essa mãe. E apesar de toda a dor e dos cactos serem, né, essa relação desértica aí da mãe com ela guarda os cactos. Ela tem o jardim de cactos ali, né? Essa mãe não vai, né? É como se o espinho ali tivesse o tempo todo representando essa dor, né? Desse abandono. E o questionamento dela, assim, por que os casais, por que as relações acabam, né? Ali, para mim, fica muito explícito a dor desse rompimento, né? Desse rompimento dessa relação, desse abandono. E vou fechar também, porque a gente está até acabando nosso tempo. Eu estou também só pincelando algumas coisas. Quando você fala do encontro com a verdade, é interessante quando ela encontra esse casal e o quanto nessa relação tem um encontro com a verdade, né? Porque o anúncio do jornal é uma foto linda, né, de um casal, e aí ela então julga como casal perfeito para adoção, mas na relação todo mundo ali vai se encontrando com a verdade, né? O Mark se encontra com a verdade de que não é o que ele deseja viver naquele momento, né? A Vanessa se encontra com a verdade que ela vai ter que encarar aquilo sozinha, porque o Mark pulou fora, não quer. E a Juno também vai ter que lidar com a verdade de que nem tudo é para sempre, né? De que os relacionamentos acabam, de que né, que existe essa dor e que não dá para você. Ela é uma personagem muito interessante, né? Porque ela brinca o tempo todo, ela leva para um lado cômico, né? Ela sabe fazer a brincadeira da tragédia, né? Mas ali, quando ela vê aquele casal se rompendo, ela tem que lidar com a realidade, com a verdade também de que, bom, acaba, né? Tudo acaba, tem a tragédia, tem o luto, e muito bonito a cena quando ela chora, quando aquele bebê nasce, né? Porque ela não é a mãe, né? Não a mãe afetiva, não a mãe que vai cuidar dessa criança, mas ela foi a mãe biológica. Ela acompanhou o crescimento dessa criança. E é um luto mesmo, como você disse, né? É um luto, ela passou por tudo aquilo. Né? Ela passou, e entregar o bebê não é fácil, né? A gente escuta as histórias aí e muitos julgamentos, né, das mães que deixam os filhos, mas é um luto enorme também para essas mulheres, né? Eu vou encerrar porque a gente só tem mais 1 minuto. Desculpa, eu falei muito Ai, também. nós duas. Eu fui vendo aqui, né, se tinha perguntas, aí eu vi que não tinha. NC Navarro falou ótimas reflexões sobre os vários temas que atravessam o filme, principalmente sobre a construção da parentalidade. Concordo, você foi pontuando também muito bem a questão da parentalidade, né, do que é a parentalidade. E a Kátia, privilégio ouvir vocês duas, parabéns.
Nossa, parece que esse filme tem muito amor e amor verdadeiro, parece ser muito bom. É Marisa, né? Marisa, assista, viu? Vale a pena. Você vai gostar muito. Val, quer se despedir? Gente, agradeço, né, quem está aqui acompanhando, a escuta, e Pátia, você foi um generoso encontro também, o nosso. Eu que agradeço, Val. Nossa, passa muito rápido. Passa. Nossa, fiquei com a sensação que não deu pra gente conversar quase nada, né? Foi muito, assim, conversamos, você falou muito, deu pra conversar, mas nossa, tem pano aí para mais uma hora, eu acho, hein? Tem, absoluto. Obrigada. As portas sempre estão abertas para você, quando quiser voltar, discutir um outro filme também. O projeto vai adorar te receber. A live vai ficar salva no Instagram, então quem não pôde ver agora vai poder ver depois. Depois te mando o link também. Então vai ficar gravado aqui no nosso perfil e disponível para as pessoas verem depois. Tá bom? Certo, Um gente, beijo, boa noite. Val. Beijo para você, Boa noite. Paty. Obrigada para todo mundo que estava aqui com a gente, que participou, e a gente se vê numa próxima. Até. Boa noite, Um gente. beijo, boa noite. Tchau, tchau.